Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Missão em Gotas. Aqui é o seu ponto de encontro diário com as notícias mais importantes, discursos e debates do Partido Missão. Se você curte esse tipo de conteúdo e quer formar sua própria opinião, já clica no botão de se inscrever, deixa aquele like e compartilha com geral. Bora pro vídeo. Cultura. Eu sei que muitos de vocês têm reservas em falar desse tema. Acham que políticas públicas de cultura são coisa de esquerdista, que o dinheiro é mal gasto com coisas absurdas, sejam festas de artistas famosos, amigos de políticos, ou lacração vagabunda pura e simples, e tem ódio, claro, a leis de incentivo como a Rouanet ou a lei do audiovisual. Entretanto, um projeto político como o nosso, que pretende reconciliar passado e presente, para a gente poder criar um futuro, tem sim que olhar muito para a cultura. O Brasil é capaz de criar uma indústria cultural ímpar no mundo. Uma indústria cultural capaz de linkar a nossa herança ocidental, junto com elementos do continente americano e também com a nossa herança africana. Toda vez que nós mesclamos isso em diferentes lugares do Brasil, deu bom. O exemplo mais óbvio disso é a Bossa Nova, que é uma reinterpretação sofisticada do samba. Mas o que dizer da produção musical de Villa-Lobos, de Chiquinha Gonzaga, dos neologismos de Guimarães Rosa, até a prosa de Clarice Lispector, do Abaporu de Tarsila do Amaral, a novelas como O Rei do Gado e os filmes de Glauber Rocha. Nós não somos apenas funk, bunda, Anitta e desrespeito à nossa própria história. E o governo nosso saberá fazer isso. Primeira coisa, haverá uma política pública, sim, utilizando dinheiro público, sim, e políticas de renúncia fiscal, sim, para reconciliar o nosso passado. E obras que sejam generosas com a nossa herança multiétnica serão parte do nosso projeto nacional. Também vamos respeitar os elementos regionais. A viola caipira não pode desaparecer, assim como expressões culturais tradicionais dos interiores do Brasil. Essas leis de incentivo, entretanto, não serão utilizadas para captura por parte de grupos de pressão que decidem quem pode ou não ter um projeto aprovado, e muito menos serão determinadas por regras absurdas, como cotas para indígenas, quilombolas e outras minorias favoritas, só para tornar caro a nossa produção audiovisual. Grandes artistas que já fazem sucesso, vá fazer o seu espetáculo, seu show com dinheiro privado, com o público. Pequenos artistas, grandes vanguardas, estes sim terão o nosso apoio. A moda e a gastronomia brasileira também vão entrar nesse balaio. E vamos utilizar a cultura brasileira como um instrumento de conquista do mundo através desse soft power único que nós temos. Somar essa política de cultura a uma forte política de turismo tornará o Brasil, enfim, como uma potência cultural do sul global. Isso significa poder político perante o mundo e orgulho de ser brasileiro. Eu vou te explicar como vai ser o governo Renan Santos em 2027. Tudo começa ainda no período de transição, antes do Renan assumir. O Kim Kataguiri já tem uma PEC de corte de gasto que pode gerar uma economia orçamentária de mais de 1 trilhão nos próximos 10 anos. Essa é a primeira briga dos parlamentares da missão, para garantir que o Renan Santos vai ter orçamento para executar e que o Brasil não vai quebrar em 2027. Com orçamento destravado, o Renan vai poder começar o projeto de guerra formal contra o crime organizado. A Polícia Militar vai ter carta branca para invadir e ocupar as favelas, e a partir daí prender ou matar as lideranças do tráfico. E depois dessa ocupação, graças à PEC do Kim, o Renan vai ter o orçamento necessário para iniciar um projeto ambicioso de desfavelização, transformando a favela disso nisso, e garantindo de uma vez por todas que a favela não vai servir de quartel-general para o crime organizado. Nesse meio tempo, os deputados federais da missão vão ter que lutar para avançar a legislação penal e aprovando leis para diminuir a maioridade penal, garantir o fim da saidinha e para endurecer as penas. E com orçamento destravado, o Renan vai ter a capacidade de trazer um modelo de prisão salvadorenho para o Brasil. Mega prisões sem direitos humanos. Ao mesmo tempo, o Renan vai ter orçamento para revolucionar a política carcerária, trazendo o modelo de El Salvador para o Brasil. E com orçamento destravado, o Renan vai poder fazer igual o Nayib Bukele em El Salvador e construir presídios gigantes para comportar esses traficantes. E a partir daí, meus amigos, a aprovação está batendo no teto e o Renan é um dos presidentes mais queridos da história. Agora já podemos falar de economia e como a gente pode mudar de vez a realidade brasileira. Renan quer levar desenvolvimento para as regiões mais pobres do país, para propiciar o surgimento de uma classe média que possa fazer frente às oligarquias desses lugares. É sobre transformar o sertão do Brasil num lugar próspero, para que ele pare de sugar os recursos que vêm do Sudeste. E falando em prosperidade, o Renan quer recriar o estado da Guanabara e transformar o Rio de Janeiro numa cidade-estado referência mundial em negócios e tecnologia. Isso é para transformar o Rio numa cidade que bata de frente com Dubai, Singapura e Nova York. E agora, no ápice do ápice da popularidade, o Renan vai endereçar o problema mais antigo do Brasil. Ele vai passar a Lei de Responsabilidade Gerencial, que vai fazer com que os prefeitos de cidades pequenas sejam responsabilizados pela melhora dos indicadores socioeconômicos. Ou ele melhora o DH, ou o dinheiro não entra e ele fica inelegível. Aí, meus amigos, o Renan já entregou o que tinha que entregar e é só passar a faixa pro japonês, que já tá no banco de reservas aquecendo. Meu nome é Vitor Antônio, sou o cara do Renan Santos aqui no Rio de Janeiro e sou pré-candidato a deputado federal pela missão. Quero fazer parte dessa história.
siga o perfil e compartilhe esse vídeo. Dá uma olhada no Silas Malafaia desesperado comigo pra proteger seu Flavinho. Se Lula que é o presidente, não vai, ele vai por quê? E tem gente lá, com todo respeito, sem dizer, não tem equilíbrio nenhum. O senhor se refere ali ao Renan Santos, do Missão? É isso aí, esse cara mesmo. Por que ele vai virar alvo dele? De graça? Xinga ele lá se ele tá presente. De acordo com o Silas Malafaia, o Flávio não tem que ir pro debate. Pro Silas, o debate não é um lugar em que você traz suas ideias, traz suas propostas e mostra elas pra população. Em que você troca e valida elas num enfrentamento que pode ser cordial com outros concorrentes. Não, é apenas um jogo de estratégia eleitoral. E tudo tem que se submeter à estratégia eleitoral da família Bolsonaro. Portanto, pra ele, o Flávio está certo em fugir de mim. De acordo com ele, eu sou descontrolado. E veja só, de acordo com este cara, eu sou descontrolado. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete! Vem teu filho babaca falar merda e diz pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. Tá bom, Silas, entendi. Fico até preocupado quando um cara tão calmo como você me chama de descontrolado. O fato é o seguinte, eu não vou ficar xingando, berrando, eu não vou fazer nada. O Flávio Bolsonaro apenas vai ter que responder as minhas perguntas. E não necessariamente eu vou perguntar dos inúmeros escândalos de corrupção que o Silas Malafaia, que é pastor, que deveria dar exemplo pros seus fiéis, não dá bola. Pro Silas, roubar dinheiro público tá tudo bem. Não à toa, aliados dele estão sendo investigados por coisas muito estranhas, né, Silas? Pro Silas é o seguinte, enriqueceu, enganou seu seguidor, usou o coração do seguidor pra poder ganhar dinheiro, tá tudo bem. É até método de negócio. É muito triste quando parte da cristandade no Brasil é liderado por pessoas como ele. Isso gera estigma com outros cristãos que são pessoas corretas, verdadeiras. Quando um cara como esse acha que vale tudo pra defender um político vagabundo, quer dizer que as coisas já deram tudo errado. O Flávio tem que ir no debate, não tem que ter medo de mim, tem que explicar suas propostas, tem que explicar por que diabos recebe dinheiro sujo de vagabundo como Daniel Vorcaro. Aliás, não é o primeiro cara ligado ao Vorcaro que você defende, é ou não é? Tava defendendo outro dia os caras da Lagoinha que estavam no mesmo escândalo. Então, honestamente, não vem nada de bom do Silas Malafaia. O Silas Malafaia é apenas um cínico. E brasileiro que defende que o seu candidato não vá no debate porque tem escândalo de corrupção nas costas, também virou cínico. Pois bem, Silas, eu estarei lá e como eu estou crescendo nas pesquisas, o Flávio não vai poder fugir para sempre. Logo mais ele estará comigo nos debates. E o que você vai ver, Silas, não será bonito. Se você concorda comigo, já me segue e pede voto para mim e para tua família. Meu nome é Renan Santos, meu número é 14 e eu sou candidato à presidência da República. Produtores rurais de todo o Brasil. Tem uma boa notícia para dar a esses trabalhadores, empresários, linha de frente, que estão produzindo alimentos para o mundo todo. Fiquem tranquilos, porque no governo Renan Santos, a vice-presidência da República, ela responderá imediatamente a qualquer invasão de terra em qualquer lugar do Brasil. Teremos uma tropa de prontidão permanente para responder em menos de 24 horas a invasores de terra. O recado, sim, é para o MST, principal protagonista de invasão e destruição de propriedades rurais produtivas. O produtor rural não vai nem precisar entrar na justiça para pedir a reintegração de posse. Nós, em menos de 24 horas, responderemos presentes e removeremos os invasores, à força se necessário. E não adianta botar criança na frente, porque aí nós vamos ter que prender também os pais delas, por usarem mulheres e crianças covardemente como escudos humanos. Trabalhei no batalhão de polícia de choque da Brigada Militar na década de 90 e executei, ao lado dos meus colegas, inúmeras reintegrações de posse. Os senhores têm a nossa palavra do governo Renan Santos, não vamos decepcioná-los na resposta de Estado para proteger a propriedade rural e a propriedade urbana também, contra esses bandidos invasores que vão lá furtar e roubar o fruto do suor do nosso trabalho. Meu nome é Haroldo Medina, sou candidato a vice-presidente da República ao lado do grande, jovem, destemido Renan Santos, o próximo presidente do Brasil, com o teu apoio. Uma das suas principais falas são essa: prendeu, matou. Mas nós sabemos que no ordenamento jurídico isso é impossível, tanto juridicamente como socialmente, atualmente no Brasil. Então, quais seriam as medidas para tornar isso possível, para não ir de encontro à Constituição? É possível, isso se chama legítima defesa de terceiros. Então, quando um policial vê uma pessoa sendo assaltada, com alguém colocando uma arma na cabeça dela para levar um celular, o policial pode atirar e levar a óbito esse bandido. Ou quando eu falo prender, eu falo disso. Talvez esteja falando, por exemplo, da pena de morte, que ela é proibida por cláusula pétrea na nossa Constituição. Sim, infelizmente ela é. Gostaria de alterar? Sim.
Será feito no meu primeiro mandato? Espero, talvez, mas não coloco como prioritário, porque eu acho que nós conseguimos resolver o crime de outra maneira. Mas minha vontade é pegar esses caras e eliminar boa parte deles, sim. Se eu falar com o meu coração, o que meu coração sente, minha mãe já foi alvo de uma ação terrível, que são sequestros relâmpagos em São Paulo. A pessoa ficou torturando ela psicologicamente, falando que ia matar e jogar ela num rio. E não matou, por glória, graça de Deus, mas o que eu gostaria de fazer? Eu tinha 13 anos. Eu só ficava pensando como eu ia matar esse bandido. O terror que minha mãe passou, ela não podia andar na rua nos dias seguintes, foram meses dela tendo que fazer terapia. Então é lógico que certas pessoas que são terrivelmente cruéis, como o bandido que assaltou e matou um menino na frente do próprio pai, essa pessoa não tem que ter recuperação. Agora, dá pra gente coibir a criminalidade e fazer essas pessoas sofrerem uma pena muito dura na cadeia, ficando 30, 40, 50, 60 anos na cadeia, alterando a legislação já pré-existente, é o que nós vamos fazer. Renan Santos do Missão fez campanha em São Paulo e Maceió. Renan Santos começou o dia em Maceió. Ele esteve na comunidade do Mundaú, conversou com moradores e falou sobre o projeto que ele batizou de Marco Nacional de Desfavelização. O candidato do Missão pretende criar um conjunto de regras para que presidente, governadores e prefeitos trabalhem juntos para reurbanizar essas áreas. A proposta prevê demarcação de territórios, reforma e construção de moradias. No Marco Nacional de Desfavelização. É um marco nacional em que o governo federal vai estabelecer uma legislação que proíbe novas invasões, que estabelece quem serão as regiões que serão alvo dessa política, que estabelece quais são os modelos de reocupação, ou seja, se você vai ter dinheiro da iniciativa privada, se você vai ter apenas dinheiro público, se você vai construir um prédio, se você vai reformar as casas, o que você vai fazer com a região, com o ambiente. À tarde, Renan Santos viajou para São Paulo e à noite se encontrou com apoiadores. O candidato do Missão distribuiu panfletos em frente a uma universidade. Combater a violência contra a mulher e reforçar a proteção às vítimas. A função do homem é cuidar das mulheres. Infelizmente, o que a gente vê é muitos maridos agredirem suas esposas e na rua, criminosos assaltando ou abusando no meio da rua. Esses homens são bestializados, a gente precisa reeducar essas pessoas. Então, o meu partido defende aumento de pena para esses casos. Eu, como governador, tenho duas propostas. Colocar a delegacia das mulheres funcionando 24 horas e ampliar elas também e usar a tecnologia a nosso favor. Um mecanismo em onde a tornozeleira eletrônica, se aproximar do celular da vítima, automaticamente a polícia vai ser acionada e ele vai impedir algum crime. Quem tem que ter medo não é a mulher, quem tem que ter medo é o criminoso e o agressor. Os senadores que nos representam são uns lixos, são uns merdas. É guerra! De fato, a gente começa a campanha. Se não fosse de verdade Deus, a gente não estaria aqui. Quero pedir também neste momento para que Deus consagre a campanha do Renan, consagre a vida do Renan. Vocês sabem que vai ser... Vocês sabem que vai ser uma batalha. Isso é uma convocação de guerra de verdade. Então todo mundo que tá ouvindo, que não tá aqui hoje, vocês são uns fracos, porque é guerra. Convocação de guerra é rua. Convocação de guerra é rua. Convocação de guerra é rua. Este lugar aqui, e é muito simbólico até, porque já aconteceram muitas coisas de guerra. Inclusive, pra quem é paulista, 32 também começou aqui. A Batalha dos Paulistas, que deu a Constituição, começou aqui. Então agora é guerra. E é uma guerra no solo, uma guerra terrestre, mas também é uma guerra espiritual. Por isso que eu comecei falando de Deus, porque a gente precisa da militância, a gente precisa da guerra no solo, mas a gente precisa também estar muito firme no nosso propósito. Eu queria muito ser senadora desse estado, porque os senadores que nos representam são uns lixos, são uns merdas. E eu queria muito ser senadora desse estado, tenho esse estado tatuado aqui. Mas Pepuni não deixou. Mas Deus é bom o tempo todo. Deus quis que eu coordenasse a campanha do Renan. A única mulher, mas não por ser mulher, mas uma mulher. A única campanha coordenada por uma mulher. Essa campanha é a campanha mais linda que esse Brasil já viu. A maior vaquinha, a maior militância organizada que vai levar a gente pro segundo turno. Segundo turno é Renan Santos. Não tem outra hipótese. Não tem. Em quem vocês vão apoiar? É Renan. Em quem vocês vão apoiar? Renan. 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 Eu não quero que ninguém termine o primeiro turno com aquele sentimento que eu não fui pra guerra. Cada momento, cada Uber, cada santinho, cada compartilhamento é um pedido de guerra. A guerra começou hoje e ela só vai terminar não só quando a gente elegeu o Renan Santos presidente da República, mas quando a gente acabar com uma vez por todas com o crime organizado e prender todos os corruptos desse Brasil.
Deus ouve a voz dos? Deus ouve a voz dos? Já diria a Bíblia, seja forte e corajoso. O Renan é corajoso, vocês têm que ser também. Vamos pra cima! Aqui no Brasil, essa ideia, essa provocação de que o direito penal do inimigo é implementado pelo Alexandre de Moraes, meio que fui eu que trouxe. E ela não é precisa. Ela não é precisa porque o Xandão é muito mais um schmittiano do que um jacobiano. A ideia do Schmitt é muito do direito penal do hostil. É definido quem é o hostil, que seriam os inimigos que estão impedindo, em geral, o poder executivo de funcionar. E aí você pode entregar ao poder executivo superpoderes para enfrentar esse hostil. E era uma doutrina que ele tinha na República de Weimar ainda. E o Xandão é sabido que ele é um schmittiano. Então tem o próprio Jacobs, ele faz essa definição do hostil contra o inimigo, é uma diferença que o Jacobs faz. A tese do Jacobs, pra gente definir quem é o inimigo pra ele, não pra mim. A tese do Jacobs, ele estabelece o seguinte, a premissa ele vai pra Hobbes, né, a função do Estado para suprimir a guerra de todos contra todos, mas que haverá inimigos naturais do Estado. Haverá, vamos dizer, o inimigo do Estado que já é o inimigo interno, o inimigo externo. E que a lei para esse inimigo ele vai precisar ser diferente do que a lei para a pessoa comum. Ele estabelece 3 tipos de inimigos do Estado que operam recorrentemente com o Estado, que é a pessoa que que ataca através do terror, do uso da violência indiscriminada, negando a ordem constitucional, o criminoso sexual, e as grandes organizações econômicas criminosas. Ele usa esses 3 exemplos. Então, na teoria dele, ele vai conceituar que esses 3 seriam os inimigos. Quando a gente traz isso pro Brasil, a gente nem tá trazendo pros 3. A gente tá falando do direito penal do inimigo voltado a algo que tá muito anômalo e muito claro, que são as facções criminosas. A gente pode até falar em interpretações de direito penal do inimigo extensivas, por exemplo, para o criminoso sexual, e eu não veria nenhum problema. É que o tema hoje tá ligado a isso, e a gente pode, então, fazer um enfoque agora a isso. A teoria dele já foi contemplada no Brasil, no direito brasileiro, há muito tempo. Então, por exemplo, a lei do abate, que a Força Aérea tem, quando tem um avião que não se identifica ele entre território nacional, ele não se identificou, a Força Aérea tem autorização a abater. Aquilo é uma antecipação de tutela e diminuição do direito de defesa que já é previsto e já é aceito. O próprio GCRIM, quando você tem, por exemplo, julgamentos que vão ser mais rápidos, o processo criminal todo vai ser mais rápido, já é uma aceleração do processo que é prevista no direito penal do inimigo também. São 2 elementos aqui, existem outros também. A lei antiterror, ela é uma lei que é fundada no direito penal do inimigo, ela tem em si a ideia de antecipação de tutela nos atos preparatórios. Então, por exemplo, se uma pessoa está com uma bomba e você já detectou esse cara do grupo terrorista, ele tá com uma bomba indo para a Avenida Paulista. A própria redação da lei que prendeu o Bolsonaro. Exato. A lei contra crimes contra a democracia, etc., que é uma atualização da lei de segurança, ela também prevê essa antecipação de tutela. Isso também é trazer para si o elemento do direito penal do inimigo. Então, a nossa legislação já traz isso, e o enfoque nosso é quem é o inimigo. Você tem que ser muito preciso para determinar quem é o inimigo, e tem que ter muitas travas para não acontecer o que você determinou agora, que é alguém fazer uma interpretação extensiva e falar, não, veja, o MST é o inimigo, eu não quero colocar o MST como inimigo, por mais que eu tenha um problema do MST. Mas se eu virou MST, alguém vai falar já que o MBL é o inimigo, que vocês são o inimigo. Então, a definição tem que ser muito estrita, muito fechada, e essa definição estrita e fechada vai permitir que aí sim os organismos de investigação determinem quem são os indivíduos, os agentes, as pessoas jurídicas também que estão atuando nesse corpo, e aí esse direito penal do inimigo vai ser utilizado contra eles. Então, você, o inimigo hoje são as facções criminosas. Hoje, e assim, não que não existam outros inimigos contra a ordem democrática operando aí, a questão fundamental é que há um compromisso de não acontecer essa externalidade que você falou. Então, a preocupação em você não gerar um poder que vai atingir a todos tem que estar, assim, aquela coisa do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, se a gente está querendo efetivar o uso desses poderes contra o crime, nós não podemos permitir que ele saia desta caixa. Ela tem que ser uma caixa hermeticamente fechada. A saúde do povo brasileiro, muito bem representado neste ato no Largo São Francisco. A saúde do Brasil e da família Missão. Esta água está boa, está gelada, está pura. Esta água representa Renan Santos, o próximo presidente do Brasil. Já imaginaram os primeiros caminhões chegando, os primeiros tratores, as primeiras obras urbanizando essas favelas e levando dignidade para as pessoas que lá moram? Já imaginaram o primeiro voo no avião presidencial, em que nós, eu com meu vice aqui ao lado presentes, iremos às primeiras cidades tomadas pelo crime organizado e com as forças policiais e as forças nacionais de segurança, já no dia 6 de janeiro, nós vamos devastar os primeiros inimigos, nós vamos tingir o chão de vermelho com o sangue desses vagabundos. Já imaginaram os tribunais que serão montados para julgar todos os crimes que foram cometidos nesses locais e que foram abafados ou sequer denunciados porque as moças, as crianças e os pais de família que lá moravam nunca tiveram acesso à justiça e a coragem, simplesmente porque poderiam ser mortos por denunciar um vagabundo desses? Já imaginaram que esse Brasil tá um compartilhamento de um meme no WhatsApp, tá numa divulgação, tá à distância de vocês, de um evento a mais que vocês participem?
de um esforço a mais que vocês vão precisar fazer para que vocês possam convencer a massa de brasileiros desiludidos que acreditam que tudo isso que eu pedi para vocês imaginarem é impossível. Favela não venceu. O que é vencer pra você? Vencer é você ter um mínimo de dignidade, começando não tendo esgoto a céu aberto, você não ter tiroteio, você não ser oprimido por uma facção criminosa, você poder ir e vir, poder usar a roupa que você quer. Alguns favelados sim vencem pelo esforço do seu trabalho e outros não pelo esforço do trabalho, tipo Pose e Oruan, vencem de uma forma ilícita. Mas a favela em si não vence. Porque esse cidadão vem pra cá, cara, perdeu 90% do crédito que eu tinha dele. Tava achando que ele seria diferente, que faria um diferencial na campanha eleitoral, na disputa para a presidência. Aí o cara vem pra cá, alguém deve ter dado dinheiro a alguém pra inventar aquela história daquela câmera, aí alguém deve ter alugado aquele trator, aí ele diz... Ô Renan, por que tu não vai fazer isso em São Paulo, o berço do PCC? Isso aqui, cara, infelizmente é o pensamento médio de muita gente. Quando você vai numa região e denuncia um problema na região, você não tá fazendo uma competição regional. Olha, aí onde você mora é uma porcaria e onde eu tô é bom. Não, cara. Você está denunciando tudo. E o Renan é o candidato que mais bate no PCC. Eu diria que é o único que bate. E digo mais, existe uma diferença fundamental entre o PCC e o Comando Vermelho. O PCC é muito mais avançado, é muito mais articulado, eles estão na Faria Lima, eles estão no mercado financeiro, eles estão na política. O Comando Vermelho é mais toscão, eles metem barricada, dominam territórios. Então o combate a ambas facções tende a ocorrer, só que de formas diferentes. E visualmente o do Comando Vermelho chama mais atenção. Agora, sinceramente, cara, abre mão desse orgulho regional falso, essa coisa vazia de não vem falar da minha região, e olhe para os problemas não só da sua região, mas do Brasil inteiro. Porque organização criminosa é um problema brasileiro que afeta todos os estados do nosso país. Eu duvido você não concordar com o que o Renan Santos acabou de falar ao vivo para todo o Brasil. Já imaginaram a vitória que haverá no segundo turno e o primeiro pronunciamento nosso, já como vencedores das eleições, anunciando as primeiras reformas? Já imaginaram a queda na taxa de juros? Já imaginaram a chegada do investimento estrangeiro diante das reformas que nós vamos fazer durante a transição? Já imaginaram os encontros e as reuniões com chefes de Estado, em que o Brasil passa a ter um plano, em que o Brasil passa a definir como será a geopolítica global, porque agora, detentor das terras raras, ele vai negociar como alguém que vai se fortalecer militarmente e que vai fazer troca de tecnologia com os agentes externos, de modo a fortalecer, acima de tudo, o Brasil? Já imaginaram o medo das lideranças do PCC e Comando Vermelho tentando fugir desesperadamente para a Bolívia, para o Peru, para qualquer outra nação, sabendo que o destino deles é ser preso ou ser morto se ficarem no Brasil? Você vota Renan presidente 14, necessariamente você vai votar Renato Batista 14000 para deputado estadual. Há, por parte das pessoas mais velhas, uma espécie de uma generosidade com o Lula, uma identificação. Isso tá claro. Eu rodei cidades pequenas no Maranhão, conversar com as pessoas mais velhas é muito difícil. Só eles olham pra mim e falam, é Lula. Eu falo, meu senhor, deixa eu explicar, é Lula. Ok. Mas o filho dele não tá assim. O filho dele tá, não, eu sou entregador, tô trabalhando. Não, tá difícil, não. É mais jovem, né? Mais jovem. O cara, roubaram meu celular tal dia, a violência chegou na minha cidade. A chegada do crime organizado nas cidades do interior do Nordeste. O celular permitiu, isso aqui é uma reflexão que o Lula não tava pronto. O celular e as redes sociais permitiram que aquela pessoa visse que no Brasil, não na TV, no mundo, no Brasil, outra vida é possível. Que tem gente ganhando dinheiro, tem gente vivendo melhor do que nos rincões que ele vive. Tem gente na idade dele que não precisa de bolsa familiar. Esse cara fala, pô, mas eu não quero ter essa vida ruim aqui. E aquela pessoa fala, eu quero mais. Só que ela não consegue mais. E ela começa a olhar pra classe política enganando ela, comprando o voto dos familiares dela. Fala assim, não, fica tranquilo, eu vou te dar um empreguinho na prefeitura. O cara falou, mano, eu quero alguma coisa, eu quero mais. Então ele não tá tendo esse mais. Isso, mais a chegada do crime, fez com que um público até seus 30 anos esteja muito pistola com o PT. E é por isso que eu resolvi rodar nos lugares mais petistas possível. Eu fui no Maranhão, interior do Maranhão. Lugares que o Lula faz 80%, 75%. Piauí, Ceará. É onde eu fui. Eu rodei interior do Ceará, eu rodei interior do Rio Grande do Norte, eu rodei Maranhão inteiro. Você sentiu que... Senti e a nossa resposta ecoou.
Lei de responsabilidade gerencial. Essa aqui é a maior revolução política que nós faremos no nosso país. E ela é baseada em entregar poder para político que entrega resultado e tirar poder de político vagabundo. A ideia é muito simples. É estabelecer indicadores de desempenho para todos os gestores públicos, especialmente prefeitos e depois governadores. Esses indicadores de desempenho são nas mais diversas áreas. Pode ser redução de fila nas suas UBSs, pode ser a diminuição do cometimento de crimes violentos, pode ser o ranking do SAEB e do IDEB na educação, pode ser o aumento da atividade econômica. Para auxiliar o gestor público, especialmente o prefeito, a levar à frente as políticas que aumentam esses indicadores, nós vamos colocar à disposição dele um comissário enviado pelo governo federal. Esse comissário vai disciplinar o uso do recurso federal e garantir que o dinheiro será utilizado nas políticas públicas certas. Assim, é menos dinheiro para corrupção, menos dinheiro para show de artista safado e mais dinheiro para melhorar esse desempenho. O prefeito que alcança essas metas, ele consegue mais recursos, inclusive está autorizado a receber no seu município mais emendas. O prefeito que trabalha contra esses indicadores e permanece, por exemplo, na corrupção ou na má administração, ele perde seus direitos políticos e não pode concorrer por 8 anos. Mas acha que para aí? Nada disso. Que tal transformar o fundo partidário e o fundo eleitoral num instrumento que faça político trabalhar? A ideia é simples. Os indicadores de desempenho obtidos por esses prefeitos serão a métrica que vai determinar, no fim do dia, o dinheiro que os partidos vão receber como fundo. Assim, o número de pontos obtido com esses indicadores por cada prefeito é ponderado pelo tamanho da cidade e multiplicado pelo número de cidades que um partido tem. Isso acaba com a necessidade que o partido tem de lançar Tiririca e Érica Hilton como candidatos para obter muitos votos e obrigue eles a lançar bons gestores públicos nos municípios que entreguem bons serviços para as pessoas. Assim, o poder e o recurso ficam na mão dos bons políticos. E os partidos, ao invés de focar em corrupção e em político populista, vão focar em gestores, em gente que atende bem as pessoas. É a mesma lógica da iniciativa privada aplicada ao poder público. Se você realinha os incentivos, as pessoas vão trabalhar na direção certa. Essa é a maior revolução política que vai mudar a dinâmica das cidades no Brasil e melhorar a vida das pessoas nas cidades mais humildes. Esse será também o grande legado da nossa gestão para o nosso país. E aí, o que achou desse vídeo? Para não perder os próximos cortes e continuar acompanhando tudo o que acontece no Partido Missão, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu comentário com a sua visão sobre o assunto. Compartilhe com seus amigos e ajude a espalhar a informação. A gente se vê no próximo vídeo.